Você tem o sonho de se tornar escritor? Se sim, de 7 a 11 de outubro vai acontecer o Despertar do Escritor. Uma semana completa para você entender o que você precisa para realizar o seu sonho. O evento é online e 100% gratuito. E para participar, basta você se cadastrar agora. Como escrever histórias que encantam? Se você é escritor ou escritora e gostaria de escrever livros que encantam seu leitor, ou se você já escreve, mas gostaria de construir histórias fantásticas que vão deixar o teu leitor simplesmente que ele não possa largar o seu livro, se um desses for o seu caso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você acha que atrai um leitor para que ele possa ler um livro até o fim? Existem elementos que possam ser pensados e planejados na escrita de um livro para que o seu leitor simplesmente não consiga largar esse livro? Eu sou Sandro Bier, sou editor de livros há mais de 15 anos e eu tenho certeza que eu posso ajudar você a escrever melhor os seus livros e a encantar os seus leitores. Bom, infelizmente eu conheço muitos escritores que escreveram os seus livros, tiveram todo o trabalho de um processo de criação, publicaram, imprimiram os seus livros, mas não teve nenhum retorno. Não teve retorno, simplesmente os leitores não se interessaram. Por que isso acontece? Vamos inverter a pergunta. Por que alguém leria o seu livro? Então pense um pouco. Se você quer ser escritor, provavelmente você já leu muitos livros. Você tem os seus livros preferidos. E você também, provavelmente, já encontrou elementos nesses livros que fizessem com que você se sentisse atraído, que você não conseguisse largar esse livro. E esses elementos podem ser o enredo, podem ser as personagens, a história em si, o ambiente, o gênero, a forma como esse narrador ou esse autor conduziu essa história. Então existem vários elementos que podem ter atraído você e os outros leitores para fazer desses livros sucessos, best-sellers, livros que realmente vendem, que as pessoas querem ler do começo ao fim. Então a minha pergunta é, será que você conseguiria identificar elementos nesses livros que realmente atraíram você e poderia levar esses elementos para a sua escrita? Você acha isso possível? Eu sei que esse é um grande exercício mental. E eu não estou dizendo para você simplesmente pegar o livro que você gosta e copiar esse livro. Não, não é nada de cópia. Nós, seres humanos, através de um processo natural, nós identificamos elementos daquilo que gostamos nas obras de outras pessoas, seja escrita ou outras coisas, e nós trazemos esses elementos para as nossas obras, para as nossas criações. Isso é totalmente natural. Então, pensando dessa maneira, você poderia começar a tomar notas desses elementos. O que exatamente chamou a sua atenção? O que você poderia tentar reproduzir de uma forma muito pessoal, como eu já falei, que não é uma cópia, mas de uma forma muito pessoal você tentar recriar elementos, personagens, ambientes que vão fazer com que o seu livro também fique atrativo. E existe um outro elemento muito importante que também faz com que a gente pegue um livro e não consiga largá-lo. E esse outro elemento é o elemento emocional. Eu não estou dizendo que tem que rir ou chorar, mas o fator emocional, ele faz com que você seja atraído. Ele cria vínculos entre o autor e o leitor. E isso faz com que você não consiga largar esse texto. E esses vínculos emocionais, eles têm o poder de nos transportar para a história, de nos colocar no lugar das personagens, de fazer com que a gente realmente viva aquela história. E muitas vezes o livro nos leva às lágrimas ou ficamos tão revoltados que algum elemento aconteceu, alguma situação aconteceu, que a gente pega e atira o livro longe, porque aquilo mexe muito. Ou às vezes acontece de o livro terminar e você se sentir totalmente perdido, porque é como se você tivesse se afastado de alguém muito querido. Então, o link emocional, esse vínculo emocional, ele tem esse poder. Ele faz com que você seja realmente transportado para a história. Mas como criar esses vínculos, essas conexões emocionais? Bom, você pode começar de maneira muito simples, com as
com as emoções básicas, amor, ódio e todas as maneiras que nós, seres humanos, temos de nos expressar emocionalmente. Então, crie histórias que sejam verdadeiras do ponto de vista emocional. Como as pessoas reagiriam a certas emoções, a certas situações. Então, isso tem que ser verdadeiro. Não importa se você está criando uma saga, uma fantasia, e isso se passa em outro planeta ou coisas assim. O importante é que as emoções sejam verdadeiras. O cenário não tem importância. Portanto, como escrever histórias que encantam? Seja verdadeiro. Conte sobre aquilo que é mais profundo em você, sobre aquilo que você realmente sente, sobre coisas que mexem com você. É difícil você contar e expressar emoções de uma coisa que você não vive. Por isso, o escritor ele precisa vivenciar muitas coisas e se conhecer profundamente para poder extrair essas emoções e colocar no papel. E se essas emoções são tão profundas para você, escritor, elas provavelmente serão profundas para o seu leitor. Então, mais uma vez, comece simples. Estruture a sua história de uma forma muito simples. Ajude o leitor a encontrar o caminho através de imagens escritas, formas que você vai construindo para que ele consiga acompanhar você, a sua narrativa, e também se conectar emocionalmente. Olha, eu poderia falar por horas sobre todo esse processo de criação da escrita, essas conexões emocionais e todos os elementos que são importantes para criar essas histórias que encantam. E por isso eu criei uma série de conteúdos semanais que você pode receber por e-mail. Então clica no link abaixo e faça parte dessa lista para que você possa realmente escrever as histórias que você quer e encantar o seu público. Conta comigo. Um grande abraço e até a próxima. E esses vínculos emocionais, eles têm o poder de nos transpor para a história. Transportar, isso. Boa. Isso. E esses vínculos emocionais fazem com que a gente seja transplantado. Não, transposto. Agora me confundi.